Com preços cada vez mais altos, itens limitados toda hora e principalmente a má distribuição das peças aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. Será que a coleção está se tornando cada vez menos acessível para nós colecionadores e ficando um pouco mais, vamos dizer assim, elitizada? Hoje nós vamos abrir essa discussão sobre o rumo que a linha Santa Cloth Myth 1.0 e linha X, a coleção por um todo de Cavaleiros do Zodíaco, está se tornando. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Bom, a gente sabe que a coleção, durante um bom tempo, ela vem subindo de preço, e não é uma subida de preço singela, simples, é um aumento muito grande. Tivemos aí o último anúncio do ano, o Shun de Andrômeda com armadura divina, Metal X, que foi uma figure de 29 mil ienes, se não me engano. É a figure regular mais cara anunciada. Tivemos o Sei aí, que também foi caro, o Sei Divino, mas a tendência dele está sendo cair. Óbvio que ele vai chegar a um ponto que ele vai estabilizar, ele vai cair muito mais. Então, muita gente deixou de fazer a pré-venda do Sei Divino por conta do alto valor e principalmente da dificuldade que a gente tem em comprar as figuras. Não vou entrar em questões políticas, mas principalmente a dificuldade que a gente tem de fazer as importações. Impostos muito altos, isso dificulta muito, né? E principalmente um ponto que eu sempre bato aqui, que é a má distribuição das peças vendidas aqui no Brasil pelos lotes nacionais. Vem poucas unidades, as unidades que vêm, que já são poucas, são totalmente má distribuídas pelas lojas que vendem essas peças dos lotes nacionais, então fica limitado para pouquíssimas lojas, então fica mais difícil de você acabar pegando isso, porque já vem pouca coisa distribuída entre as lojas e fica focado em apenas algumas, e quando você vai pegar, você tem duas surpresas, ou já esgotou, ou o preço está totalmente fora da realidade. A gente vê aí Cloth Myths que simplesmente não subiram o preço lá fora, mantiveram o valor lá fora, mesmo com questões de taxa e impostos, quando chega aqui já está beirando R$2.000. A gente viu uma grande diferença, uma discrepância muito grande entre dois personagens em duas figuras, uma 1.0 e a outra que é um item X. Camus de Aquário Santa Cloth Myth X Surplice, que foi edição de 20 anos, no valor de quase R$2.000. E o Moses de Baleia, que é a figura mais barata, bem mais barata do que o Camus, no mesmo valor, é um tanto ilógico, né? Sabemos também que lá fora no Japão também tá difícil. Tem a questão da inflação e tudo. Não sei como é que tá lá a questão da inflação hoje lá. Se deu uma melhorada, uma estabilizada ou ainda tá um pouco difícil. Quem souber mais informações pode ficar à vontade em comentar. Mas também o preço lá vem subindo. E a reclamação não é só nossa não. Lá fora também o pessoal tá reclamando bastante a questão do preço. Tá muito elevado. E a gente vê isso claramente que muitas figuras que são lançadas lá acabam ficando encalhadas. Ficam encalhadas lá no mercado e a tendência é caindo. E que diferente quando lançou, aconteceu isso. O V3, a tendência dele foi cair o preço. O preço dele foi caindo e deu uma estabilizada e muita gente acabou conseguindo comprar. Então ficou bastante assim, joga um preço muito lá no alto e de repente acaba caindo. Existem, por exemplo, o Seiya do filme live action, a figura que foi, eu lembro que a pré-venda dele foi R$1.000. Hoje é uma figura que você consegue achar por R$400 pra você importar. R$400. Ainda tá caro. A questão dos valores, eu acho que tá perdendo um pouco a noção, porque tá tendo um aumento muito grande. Por exemplo, durante a coleção dos Revival dos Golds, o preço subiu drasticamente. A gente viu aí, o Aldebaran teve um aumento, né? Acho que foi até um pouco singelo, mas o Doku foi o que bateu. O Doku foi o que a galera falou assim, opa, pera lá. 22 mil ienes? 22 mil ienes o Doku de Libra? E eu já vi que caiu bastante o preço. Né? Não se tornou rara. Aí teve esse restock do início do ano, estabilizada nos preços, mas mesmo assim ainda é cara. Tá aí na faixa de 1.500 para você comprar. Saga achei até mais barato do que o Aiora. O Aiora eu sei que tá 1.500, que eu pesquisei ele recentemente. O Aiora de Leão, 1.500. Aí tem mais as taxinhas. O Saga por volta de 1.200, 1.100. O Mu abaixo um pouquinho dos 1.000, o Miro também bem um pouquinho abaixo, o Máscara da Morte está entre 1.000 também, o Shura baixou também bem, o Camus é uma figura que ela oscila bem, é uma figura que consegue achar e depois não consegue, ela oscila, ela entra no mercado, ela sai, então é uma figura um pouquinho mais chata de achar. O Afrodite também deu uma quedinha, mas não tão grande,
Então, o que está acontecendo? Eu acho que está na hora de, né, dar uma repensada. Eu sei que muita gente acaba falando, eu vou para os alternativos, que é melhor, qualidade, não sei o quê. A Bandai tem a qualidade dela, que na minha opinião eu acho muito boa. Eu tenho aqui dois itens alternativos. Tem o Xion que eu fiz da Shiny Time, que eu fiz o review dele aqui. Tem alguns pontos que eu não gostei dele, que deixam a desejar. O Saga de Gêmeos da MST Plus, que eu acho um item muito bacana, bonito. Também tem uns pontos dele que deixam a desejar, porque nada é perfeito. Nada é perfeito. Óbvio que o acabamento da Bandai é superior, isso não tem o que questionar. Mas, será que tá valendo o preço? Certo? Será que tá valendo o preço? E os alternativos também estão ficando caros, né? Principalmente essa linha Metal X Plus, 700, 800 reais. Não acho que vale tanto isso não. Mas como foca que é Bandai, vamos focar neles aqui. Então, eu acho que eles têm que dar uma repensada nessa questão de valores aí, porque o Shun é um dos itens mais caros. Por exemplo, a Athena foi vendida, se não me engano, por 30 mil ienes, mas são duas figuras, ou seja, 15 mil ienes cada uma. O Odisseu, 33 mil ienes. Até então, hoje, se não me engano, a figura mais cara de toda a coleção, colocando com itens limitados ou não, né? Isso no valor. Pode ser até que tenha outra figura, o Hades, por exemplo, mas na verdade o Hades você ainda consegue ser mais barato do que o Odisseu. E olha que o Odisseu, o Hades é limitado de evento, mas o Odisseu conseguiu ser mais caro do que o Hades. A produção com o mangá é bem puxada mesmo, bem puxada. Aí tá para chegar aqui no canal que eu vou fazer o review dele em breve, se vale ou não a pena. E principalmente a gente tem várias questões sobre a pintura, né? O tal do tom verde, né? Que é o reflexo que deixa a armadura num tom esverdeado, etc. Mas fazendo algumas pesquisas sobre esse tal do tom verde, tal, armadura verde, a gente tira foto com flash, fica aquele verde estourado, isso vai variar de iluminação para iluminação. É errado esse tom verde. Ele protege mais, esse verniz protege, dá um acabamento melhor? Sim, isso é fato. A gente vê de fato a proteção no Shaka de 20 anos, eu percebi isso claramente, comparando com o Shaka primeira versão, que primeira vez que eu montei já saiu descascando tudo, soltando tinta. O Shaka de 20 anos não teve esse problema, mas a questão do reflexo verde, óbvio que atrapalha. Para alguns às vezes não vai incomodar tanto, mas para outros vai. E o verniz, ele é incolor, ele não tem uma cor, ele não é uma cor. Agora, se ele tiver cor, aí estão errando a cor aí. Ele de fato é incolor, ele não vai dar a armadura é dourada. Então ele tem que refletir o que? O dourado e não um verde. Então tá tendo uma mistura um tanto equivocada ali da Bandai nessa questão do verniz. Tem que manter o verniz? Tem, mas remover esse lance do reflexo verde aí, que acaba atrapalhando um pouco. Atrapalhando bem, fica aquele reflexo que, cara, dependendo da figura, incomoda bem. O Ayora, por exemplo, o Revival, que teve o seu restock no início do ano, parece que entornaram ele, botaram dentro de uma lata de verniz e tiraram, porque ficou com uma camada de verniz bem grotesca, grosseira mesmo. A coleção vem ficando um pouco difícil para muitos, eu vejo muita gente deixando de colecionar, parando. Principalmente a questão das taxas acabam fazendo com que as pessoas dão uma diminuída, param de colecionar e aí ficam esperando o lote nacional. E é aquela coisa, não, então vamos dar a chance aqui, oportunidade para o mercado nacional e tal. Mas o valor acaba sendo muito mais caro do que você importar. Aí isso que a gente não entende. É uma distribuidora, consegue pegar itens muito mais baratos, direto da fábrica, com mais unidades, mas não sei o que acontece. Os preços são o dobro, o triplo que a gente paga e principalmente a má distribuição. Isso é bem difícil. E aí? Quero saber de vocês. O que você está achando da coleção no momento atual? Você já coleciona, você deu uma parada, está repensando, vai desfazer? Quero saber de você aí. E realmente tá ficando difícil. Acho que esse ano tá mais difícil do que o ano passado da gente colecionar. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima. Fui!